Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa e nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade. O foco da nossa atividade é a gente aprender sobre os pronomes. Lembra? Os pronomes pessoais são os pronomes que se referem à pessoa do discurso, ou quem fala, de quem se fala ou para quem se fala, tá? E em inglês nós temos o I, you, he, she, it, we e they. Esses são os pronomes pessoais, que são as palavras que colocamos no lugar de um nome ou do substantivo. Esses são termos que geralmente usamos no lugar do sujeito, ou a pessoa que pratica a ação, tá certo? Então assim, vamos para a atividade. Se vocês notarem, toda nossa atividade tem a tradução. Por quê? Porque agora nós vamos começar a aprender a ler inglês. Então, para dar esse suporte maior a vocês, eu já estou traduzindo acima aquilo que se pede, tá? Aqui fala, read again, leia novamente as sentenças da entrevista com Furley. Essas duas sentenças aqui. E ele pede que você preste atenção para as palavras coloridas. Vamos ver na ordem. Que é a palavra she, her, o her aparece aqui de novo, o it aqui também. Depois vem you, depois vem I, depois vem my. Então, todas essas palavras correspondem a esse quadro aqui abaixo, que na verdade vai explicar para a gente o que é subjective pronouns, ou pronome sujeito, ou possessive adjectives. Que é... O Google aqui foi ativado com minha voz. Então, voltando, a gente vai aprender também os possessive pronouns, né? Que os possessive adjectives, que para nosso idioma é os pronomes possessivos, os que indicam então a posse, né? Da característica, classifica aí de quem é aquele objeto ou, né, dá uma característica a mais à pessoa ou objeto. Então vamos lá para a primeira correção. Na primeira correção, a gente vai agora trocar esses losangos pelos pronomes adequados, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que em vez de vocês reescreverem, aqui nessa atividade você teria que dizer qual é o pronome que vocês deveriam colocar no losango 1, 2, 3. A atenção que você tem que ter é na ordem que se aparece no texto, tá? Aí ele fala assim, ó, os pronomes tal, tal e tal e tal indicam diretamente as pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso? Aí eu vou pegar aqui a canetinha para a gente explicar melhor para vocês relembrar aquilo que a gente deu em sala de aula. A pessoa do discurso é a pessoa que pratica a ação ou a pessoa que nós queremos dar uma característica, dependendo do verbo. Se o verbo for de ligação ou se o verbo for de ação. Vamos para a primeira frase que tem aí marcadinho a palavra colorida, que é o she. Olha, bem aqui, tá vendo? She shares, tá? She shares her experience. Vamos colocar aqui. She shares her experience. Observe que a palavra colorida que nós vemos aqui, deixa eu pegar aqui. A palavra colorida que nós vemos aqui é essa palavra aqui, a palavra she, né? E a palavra her. De quem se trata o she? Observe que na frase começa assim, ó. Furley Sechasi from Indonesia is part of a learning English community. Tá falando que a Furley, que é da Indonésia, ela é parte de um grupo de pessoas que estudam inglês. She significa o quê? A gente aprendeu que she significa ela, para mulher ou para menina, no caso, né? Para fêmea. Então, o que acontece? Em vez de eu ficar repetindo Furley, Furley, Furley todo momento, eu vou simplesmente colocar o que nós chamamos de pronome sujeito ou em inglês subject
como tá aqui, ó, subject pronoun, certo? Então, o primeiro losango, o que é que eu vou colocar no primeiro losango? No primeiro losango eu vou botar she. Vamos para o segundo losango agora. No segundo losango, qual vai ser o próximo? Ah, professora, mas me diga esse hair aqui, significa o quê? Hair significa dela ou sua, quando se refere a uma terceira pessoa. No caso, a experiência de quem? A experiência de Furley. Então, isso aqui é um adjetivo possessivo, no que se refere a que identifica de quem é a experiência. A mesma coisa acontece aqui, ó, no go. Quem se lembra, a palavra go significa objetivo. Mas o objetivo é de quem? O objetivo é de Furley. Novamente, aqui é o possessivo, indicando aqui o objetivo de quem é. Então, essa palavrinha aí vai caracterizar, o objetivo. Então, vamos ler novamente a frase, que nós vamos ter a segunda frase. Quando ele vem... deixa eu ler. She shares her experience of learning English and what her goals are when it comes to the language. Sendo assim, when it comes to the language, quando isso ou quando ele se refere à língua. Ele se refere o quê? O objetivo dela, tá? Então, nesse caso, esse it aqui está se tratando de uma pessoa do discurso. Gente, não se preocupe, não linke pessoa do discurso a uma pessoa, ser humano. A pessoa do discurso pode ser qualquer coisa, tá? Só tá querendo dizer que a voz ou a ação vem daquilo ou daquela pessoa, tá? Pode ser isso ou pode ser, referir a um ser humano também. Então, olha, segundo também nós vamos falar aqui, vai ser it. Deixa eu pegar aqui, e aí eu venho pra cá, vai ser it. Segundo losango, tá? Aí o próximo é you. You se refere a você, aquele que está aprendendo. Aquele que está aprendendo. Então, a gente vai colocar ele aqui. E aprender é uma ação. E quem pratica a ação de aprender, na pergunta se refere a você. Então, eu tenho mais um pronome pessoal aí. Próximo que ele marca aí é o I. Olha o I aqui, novamente negrito. Aqui é a resposta da própria Furley à pergunta. How are you learning English? I learn. Então, quem aprende? Quem aprende, I. Learning, I. Então, eu aprendo inglês. Então, a última palavra vai ser I. Então, o primeiro losango eu vou marcar she, o segundo it, o terceiro you e o quarto y. E as outras duas? Vamos voltar à leitura então, tá? Os pronomes she, it, you e I identificam diretamente as pessoas do discurso. A pessoa que fala, primeira pessoa, a pessoa com quem se fala, segunda pessoa, e a pessoa ou o objeto de que se fala, que vai ser a terceira pessoa. São chamados de subject pronouns, ou são equivalentes a substantivos. Nesse caso, o substantivo aqui é Furley, que é um substantivo próprio, tá? Então, qual vai ser o terceiro, o próximo losango? Qual vai ser o substantivo? Então, observe só. São chamados substantivo ou subject pronouns e equivale substantivo a substantivos, tá? No caso, a nomes, como eu falei para vocês. E aí ele repete novamente aqui o trechinho do texto. Então, quem é que compartilha? Para não repetir a palavra Furley, ele coloca o
she. Olha aqui o she, novamente. Então, neste caso, esse próximo losangozinho, essa próxima imagem, eu vou trocar novamente por she. Eu vou marcar o she novamente. As palavras, e aí nós vamos ver as quais sobraram, que é a palavra hair e a palavra my, quer dizer dela e minha. Então, aqui já sabemos as palavras que sobraram. Então, vamos clicar aqui para poder escrever, tá? A palavra hair e a palavra my, que ficaram nessas posições aqui, tá? Na hora de escolher, eu vou escolher hair e vou escolher my para deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo losango, tá? Elas indicam que certo elemento pertence ou está associado a uma das pessoas do discurso. Essas palavras são chamadas de possessive adjectives e acompanham o substantivo. Então, esses aqui vão acompanhar o substantivo, indicando aí a quem pertence ou a quem está associado esse objeto. Quando ela disse my teacher, ela disse minha professora. E quando diz her experience, a experiência dela. Então, esse losango primeiro, nós vamos colocar o hair. Deixa eu marcar aqui o hair. E esse segundo losango, esse último losango, eu vou colocar o termo my, tá? Então, aqui a gente fecha, né, a primeira parte da nossa atividade. Espero que tenha ajudado você a entender, tá? Vamos lá.